Neste módulo, trabalharemos a disciplina de Matemática Básica, a qual chamaremos de Matemática 1.0. Nossa primeira aula é sobre as operações da matemática. São elas adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos iniciar pela adição. Nós temos a seguinte conta como exemplo: 100 mais 200. Para resolver esta conta, devemos colocar um número sobre o outro e realizar a soma da direita para a esquerda. 0 mais 0 é igual a 0. Novamente, 0 mais 0 é igual a 0. E agora, 1 mais 2 é igual a 3. Portanto, o resultado da conta 100 mais 200 é igual a 300. Agora vamos ver como se resolve uma conta com números não inteiros, ou seja, números com casas decimais. No nosso exemplo temos 42,8 mais 2,65. A resolução desta conta deve ser feita alinhando os números pela vírgula. Depois é só fazer a conta como se não houvesse vírgula. Para facilitar, nós vamos colocar um zero na unidade decimal que ficou vazia. Agora é só somar. 0 mais 5 é igual a 5. 8 mais 6 é igual a 14. Eu não posso colocar 14 aqui embaixo. Neste caso, colocamos o 4 aqui embaixo e o 1 em cima da próxima unidade a ser calculada, que é o 2. Agora somamos 1 mais 2, que é igual a 5. 4 somamos com o zero imaginário, que resultará no próprio 4. A vírgula do resultado ficará no mesmo alinhamento. Portanto, o resultado da conta 42,8 mais 2,65 é 45,45. Em todas as operações da matemática, nós temos nomenclaturas. Na adição, as nomenclaturas são as parcelas, que são os números a serem somados, e o resultado da conta, que é chamado soma ou total. Nas provas, essas contas não aparecerão desta maneira, prontas para você resolver. Normalmente, elas estão escondidas em meio a um enunciado, um problema a ser resolvido. Vamos ver um exemplo. Uma dica. Diante de um problema a ser resolvido, a primeira tarefa é ler a questão, ler esse texto por completo, para entender do que se trata, sem fazer qualquer tipo de cálculo. Vamos ler então. A Brigada de Infantaria Paraquedista realizou nesta semana a formatura de seus novos soldados. No primeiro voo, foram lançados 65 militares. No segundo, outros 33 militares saltaram. No terceiro e último voo do dia, os 10 militares que fizeram os melhores saltos entre os dois primeiros voos saltaram novamente, recebendo uma medalha de honra ao mérito. Ao total, quantos militares saltaram de paraquedas neste dia? Veja bem, houve ali 3 saltos de paraquedas. No primeiro saltou 65 militares, no segundo 33 e no segundo 10 militares que fizeram os melhores saltos entre os dois primeiros voos, Eles saltaram novamente. A segunda tarefa agora é identificar qual o problema a ser resolvido. Neste caso, há uma pergunta a ser resolvida. Vamos ver, ao total, quantos militares saltaram de paraquedas neste dia? A terceira tarefa para resolver nessa missão é levantar os dados que são necessários para realizar os cálculos. Vamos levantar esses dados. No primeiro voo, lançados 65 militares. No segundo voo, 33 militares. No terceiro e último voo, 10 militares que saltaram novamente. Vamos relembrar a pergunta que foi feita. Ao total, quantos militares saltaram de paraquedas neste dia? A questão não está perguntando quantos saltos foram feitos, mas sim quantos militares saltaram naquele dia. Como podemos ver, o último voo foi somente com militares que já tinham saltado no primeiro ou no segundo voo. Como eles se destacaram no salto deles, eles foram convidados a saltar novamente e para receber ali uma condecoração. Sendo assim, o salto deste terceiro voo não deve ser somado na nossa conta, porque não são novos militares saltando, são os mesmos militares. Nossa conta deve ser então 65 mais 33. Antes de resolver a conta, vamos ver como podemos saber que esta é uma conta de adição e não de subtração, multiplicação ou divisão. Veja que na pergunta da questão temos a palavra total, e soma ou total é nomenclatura da adição.
Está aí então a importância de saber as nomenclaturas das operações. Agora voltando ao resultado da nossa questão, 65 mais 33, o cálculo vai dar 98. Portanto, a resposta correta dessa questão é a alternativa B, 98 militares saltaram de paraquedas neste dia. Note que se você não prestar atenção na pergunta e nas informações, existem outros dados no meio da questão para te confundir e te levar a outros resultados. Então, não basta só saber resolver a conta de matemática, a conta de adição ou qualquer outra conta, mas sim interpretar qual conta deve ser feita.